quero convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 23 a 31. Eu posso beber essa água aqui? Pode? Atos 4, 23 a 31. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram, os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque, de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais, prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor abençoe a leitura da sua santa palavra. Os irmãos podem se sentar. O livro de Atos dos Apóstolos é sempre aquele texto da palavra em que, para onde nós voltamos quando nós queremos fazer uma autocrítica, né? Esse exame, essa avaliação que nós podemos fazer. E quando a igreja faz aniversário, a gente também procura fazer isso, avaliar, pensar em que a gente ainda pode progredir, melhorar, avançar, corrigir, porque sempre há o que melhorar, o que corrigir. E Atos dos Apóstolos é o texto de referência para nós, porque era uma igreja fantástica, né? Uma igreja maravilhosa, onde o poder de Deus se manifestava com muita frequência. A igreja era uma igreja que orava muito. Nós podemos ver que Atos começa com oração, né? Depois do testemunho inicial de Lucas, nós vemos ali que os discípulos oram para pedir a Deus a direção de escolher um substituto para Judas, que havia suicidado. Então eles escolhem Matias, depois eles permanecem orando ali no templo e vem o Espírito Santo sobre eles. Mas nós também vemos que Atos nos revela alguns aspectos sobre a igreja que são parte do DNA da igreja. Primeiro aspecto é que a igreja é movida por meio de um relacionamento com Deus. O segundo é que, desde daquela fundação da igreja, nem todo o povo de Deus se reúne regularmente para orar, né? O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15 que foram 500 pessoas que viram Jesus ressurreto.
E lá no livro de Atos, capítulo 1, nós vemos que apenas 120 pessoas estavam orando, aguardando a promessa que Jesus fez. E ali o Espírito Santo vem sobre a igreja, sobre os irmãos reunidos, então Pedro começa a pregar e dali as coisas começam a andar, a agir. E já no capítulo 2, nós vemos a partir do verso 42 que a igreja perseverava na comunhão, no partir do pão, nas orações. No capítulo 4, diz que em todos havia um só coração, uma comunidade que repartia tudo. Enfim, era uma igreja extraordinária. Enquanto a igreja agia, enquanto a igreja orava, enquanto a igreja trabalhava, o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Eu acho extraordinário isso, irmãos. A igreja primitiva não tinha estratégia evangelística. Ela simplesmente vivia o evangelho e o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Hoje a gente precisa de tanta estratégia, tanta coisa, e o nosso crescimento é tão pequeno e nem sempre é um crescimento real, não é verdade? Porque às vezes ele é um crescimento numérico, mas não é um crescimento sustentável, né? Vamos usar uma palavra do momento, um crescimento sustentável. Então, o que vem acontecendo aqui é que no capítulo 3, Pedro e João subiam para quê? Para orar. E aí, nesse momento em que eles estão subindo para orar no templo, eles encontram um homem que todo dia era posto à porta do templo para mendigar. Era um homem coxo. E quando Pedro e João o veem, eles dizem: olha, dinheiro a gente não tem, mas o que temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E o homem se levanta, se põe a andar, e não só a andar, mas a saltar e a glorificar a Deus. E esse ocorrido foi algo tão extraordinário, que foi tão evidente, chamou a atenção de todos e chamou também a atenção das autoridades religiosas de Jerusalém. E então, eles vão ali para questionar Pedro e João, né? E Pedro e João era assim, era o milagre na pregação, Então, eles estavam pregando já no templo, e vem as autoridades para questionar, primeiro, em nome de quem eles fizeram o milagre, a autoridade de quem estão pregando, e aí começa todo aquele imbróglio, e no final das contas, Pedro e João acabam sendo presos. Isso é o que o capítulo 4 vai mostrar para a gente. E eles são interrogados, e aí as autoridades religiosas ficam abismadas com a autoridade com que eles falam, e também com o conhecimento com que eles falam, e dizem: esses homens não são iletrados, não são homens, não receberam formação, uma educação religiosa formal, mas eles estiveram com Jesus, porque do contrário não falariam com essa liberdade, com esse conhecimento e tal. Enfim, e ali Pedro e João acabam dando testemunho até mesmo diante do Sinédrio, e eles não têm outra coisa a fazer a não ser ameaçá-los e soltá-los. Então eles são soltos, são libertados. E é justamente aqui que começa o nosso texto, quando eles voltam para a comunhão dos irmãos, e eles vão dizer aquilo que as autoridades religiosas haviam dito para eles, a ameaça que eles haviam recebido e tudo mais. Aliás, falar em ameaça, até que horas eu posso ficar aqui pregando? Então, é assim que começa o nosso texto. E Pedro e João, uma vez soltos, diz o verso 23, eles vão procurar os irmãos e lhes contar tudo o que os principais sacerdotes e anciãos lhes tinham falado. Quando os irmãos ouvem isso, o que eles fazem? Vão orar. Não é interessante? Eles poderiam ter feito um concílio. Vamos fazer um concílio para discutir o que as autoridades disseram para vocês, não é? Ou então, vamos procurar uma pessoa que possa intervir por nós, um judeu conhecido, quem sabe um membro do Sinédrio? Não. Eles foram orar. E a primeira coisa que a gente percebe aqui nesse texto, que nos chama a atenção, é que o texto diz que eles, ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus para orar. Irmãos, essa característica da igreja é uma das características principais que nós temos perdido e que Satanás sabe muito bem que é uma das nossas características mais importantes, por isso ele trabalha para destruí-la, que é a nossa unanimidade.
a nossa unidade. Veja, no capítulo 2, se você voltar um pouquinho aí, o texto vai dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos. Todos os que criam estavam juntos, versículo 44, e tinham tudo em comum. A palavra que vai reger aqui a narrativa de Lucas, no livro de Atos, é a palavra que vem da raiz oikos, que significa casa. Koinonia significa casa comum, ter a mesma base, a mesma família, mesmo grupo de pertencimento. Então, é nesse sentido que a palavra comunhão é usada aqui. Quando o Lucas fala de unanimidade, ele está falando de algo que era comum na prática da igreja. Se você avançar um pouquinho no versículo 32 do nosso capítulo aí, você vai ver que da multidão dos que creram era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Então, se você procurar essa palavra comum, comunhão, se você procurar essa palavra unanimidade, unânime, você vai perceber que ela é sempre uma das marcas do texto de Atos dos Apóstolos. E é por isso, meus irmãos, que nesse livro nós vemos tantas manifestações do poder de Deus. É por isso que esse livro é um referencial para a igreja em todos os tempos, e todo mundo gostaria de ter uma igreja semelhante à igreja de Atos. Por quê? Porque havia essa interação entre as pessoas. Infelizmente, nós vivemos num tempo em que a igreja está sendo ensinada a viver com o mesmo valor de individualidade que o mundo lá fora hoje estabelece. As redes sociais, longe de aproximar as pessoas, elas criaram perfis falsos, né? E até tem um irmão lá na igreja que tinha, né? Ele já não está mais lá, mas ele não saiu pelo que eu vou dizer, não, tá? Ele saiu por outro motivo. E aí um dia ele colocou uma foto sem camisa lá no perfil dele. Eu nem sou de olhar muito essas coisas, mas assim, passando lá nos contatos da igreja, lá no pessoal que segue a igreja lá no Instagram, eu vi a foto dele sem camisa. Aí eu fui falar com ele, falei, irmão, por que você colocou uma foto sua sem camisa lá no grupo? Ele falou assim, pastor, porque todo mundo está fazendo isso, né? Eu falei, rapaz, mas as pessoas que fazem isso normalmente são pessoas que malham, né? E tem aquela... Não é o teu caso, então... Eu não entendi porque você colocou a tua foto lá, cara. Aquele é um perfil falso que você criou para você. Aí, depois eu até me arrependi, irmãos, eu não devia ter feito isso, foi tão deselegante da minha parte, mas foi impulsivo e eu acabei fazendo. E aí, enfim, as pessoas fazem isso porque todo mundo faz. Então, isso criou um ambiente que não é real. Onde a gente vai ali, a gente vê coisas que não são verdadeiras, né? Sorrisos que não se sustentam depois que a câmera é desligada, relacionamentos quebrados, mas que são mostrados ali como se fosse uma coisa perfeita. Enfim, meus irmãos, a vida não é assim. O mundo é real, a vida é difícil, os relacionamentos são difíceis, são desafiadores, não é? Meu filho, recentemente, falando sobre o casamento dele, né? Ele falou assim, eu estou fazendo 5 anos de casado, e já estou preocupado com a crise dos 7 anos. Eu falei, rapaz, não se preocupe com isso não, porque isso aí é o seguinte, o casamento é assim mesmo, tem a crise dos 7, depois tem a dos 8, depois dos 9, dos 10, dos 11, aí eu falei, eu e a sua mãe estamos na crise dos 37 anos, depois nós vamos partir para a crise dos 38, e vida que segue, porque relacionamento, irmãos, é uma dificuldade, é um desafio, não é verdade? E não há um desafio maior para nós do que viver um relacionamento saudável, a menos que a gente se dedique a orar e a buscar a Deus. E, meus irmãos, quando a gente se reúne para orar, nós estamos fazendo algo que é sobrenatural, que é extraordinário. Principalmente quando a gente se reúne com pessoas que nós temos diferença com elas.
Elas pensam diferente da gente, torcem para um time diferente, têm uma ideia diferente da realidade, né? Escolheriam uma cor diferente aqui para o púlpito, mas enfim, nós estamos ali num propósito comum. Nós queremos alcançar aquilo que é mais precioso para nós, que é a comunhão com Deus. Então, nesse momento, meus irmãos, todas as diferenças desaparecem, porque nós temos um propósito comum. E essa palavra é muito importante no texto de Atos. Uma outra questão importante aqui, que a gente vai perceber, e aí já seria uma segunda característica dessa igreja, é que além de orar em unidade, essa igreja também ora de uma forma muito consciente na sua relação com Deus. E aqui eu vou colocar alguns motivos para afirmar isso. Primeiro, essa igreja ora tendo a noção clara da soberania de Deus. O versículo 24, segunda parte, diz assim: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Essa era uma igreja que tinha uma teologia da criação muito estabelecida na sua oração. Era uma igreja que sabia quem é o Deus a quem ela está orando. É o Deus Criador, que com a sua palavra fez todas as coisas existirem do nada. Portanto, como Ele é o Criador, Ele tem todo o direito sobre a sua criação. E quando nós oramos, nós não temos nenhum direito de determinar nada para Ele, a não ser pedir com humildade e esperar que Ele ouça a nossa oração por causa da sua bondade, do seu amor, da sua graça, porque foi Ele que nos fez. Não fomos nós que o fizemos, irmãos. A alta crítica teológica, ela diz que é o homem que cria Deus, não é Deus que cria o homem. E Deus é uma criação da religião. Nós criamos um Deus para que a gente possa falar com Ele, para que a gente possa buscá-lo. Mas nós estamos falando aqui de homens que, embora estudem teologia, não têm nenhuma fé. Não nasceram de novo. Não conhecem a Deus e por isso têm esse pensamento estranho, né? E tomara que um dia eles conheçam o Senhor, porque virão que esse Deus é real, verão que esse Deus é um Deus vivo com o qual nós podemos nos relacionar. Então, meus irmãos, pelo fato de Ele ser o Criador e nós sermos a sua criação mais excelente, de toda a criação, nós é que deveríamos ter um relacionamento mais perfeito com esse Deus. Mas o que acontece na verdade? A gente vê que não é isso que a gente observa, não é? Toda a criação faz o que foi feita para fazer. Lá perto de casa tem muitos pássaros lá que vão todo santo dia fazer a mesma coisa que eles sempre fazem. O sanhaço vai lá no pé de manga, aquele pé de manga que tem lá no fundo, tentaram destruir ele, mas não conseguiram. E aí o sanhaço vai lá para comer manga. Todo dia ele faz a mesma coisa. O bem-te-vi todo dia faz a mesma coisa que se espera dele, canta do mesmo jeito que se espera dele. No fim do dia ele se recolhe como se espera que ele faça. Só nós, irmãos, é que fazemos o contrário do que nós fomos feitos para fazer. Então Deus, Ele nos criou com esse propósito de termos um relacionamento com Ele, mas o primeiro passo desse relacionamento é o reconhecimento de que só Ele é o Senhor e nós somos os seus filhos. Ele nos ama, mas Ele não se confunde com a sua criação. Nas palavras de um pensador aí antigo, Ele é aquele que é o totalmente outro. Ele não se confunde com a sua criação. Nada pode confundir a mente de Deus ou fazer com que Deus se confunda com alguma coisa que Ele criou. Ele é o único ser necessário na criação. Porque se Deus faltar, tudo se acaba. Nós somos contingentes. Nós podemos existir hoje e amanhã não existir mais. E o mundo continua, irmãos. Mas Deus não. Deus é necessário. E se faltar Deus, tudo se acaba. Por que o mundo entrou nessa roda viva de loucura que a gente vive hoje? Porque Deus foi tirado do centro e o homem foi colocado em seu lugar.
Só que a mente humana, ela não é capaz de ordenar o mundo como deve ser. E então, o mundo está perdido e louco, como nós o vemos hoje. Então, a primeira coisa importante na oração é entender, conhecer e discernir claramente quem é o Deus para o qual nós estamos orando. A terceira coisa importante, característica importante na oração dessa igreja primitiva, é que era uma igreja que também orava com base na palavra de Deus. Versículo 25. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Isso aqui é uma citação do Salmo capítulo 2, que na origem, o seu primeiro referente seria o próprio Davi. É um salmo de coroação do próprio rei Davi, onde o Senhor faz promessas para ele, que todos os seus inimigos serão submetidos a ele, a sua autoridade como rei, e que não haverá nenhum rei que se levantará sobre ele, porque o Senhor é quem está governando sobre Davi como rei de Israel. Então, é um texto, inclusive, irônico, porque chega um determinado momento do Salmo, em que o Salmo diz que, diante da arrogância e da vaidade dos homens, o Senhor dá risada deles, o Senhor debocha deles. É claro que é uma linguagem figurada para mostrar que o ser humano, ele não tem nenhuma condição, não deveria ser arrogante diante de Deus, porque ele não é nada perante o Senhor, que é o Criador. Então, agora, o autor aqui, Lucas, ele está fazendo uma aplicação dessas palavras à pessoa de Jesus. Então, se Davi era um referente provisório para o significado da profecia, agora Jesus é um referente definitivo para a profecia, conforme revelada aqui pelas palavras de Lucas. E a igreja primitiva, então, fazia essa leitura do Antigo Testamento sempre olhando para Jesus, olhando para a sua vida, para a sua morte, para a sua ressurreição, entendendo que tudo aquilo que havia sido dito no passado foi dito porque iria se cumprir plenamente na pessoa de Cristo. Então, Cristo, como diz Paulo na carta aos Coríntios, ele é o amém de Deus. Ele é o assim seja de Deus. Nele tudo se cumpre, tudo se concretiza dentro do propósito de Deus na pessoa de Cristo. Amém, irmãos? Então, Jesus, por isso que nós cantamos, né? Ali naquela letra, Vitorino Silva cantava muito naquela época, né? Ele é tudo para mim, Ele é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Jesus é tudo, irmãos. Isso não é só uma letra, isso é uma verdade. É a verdade mais importante que a igreja primitiva considerava. Jesus é tudo. Então, é nessa perspectiva que o autor está trazendo aqui a citação do Salmo 2. Mas além disso, além de conhecer as Escrituras, e é muito importante conhecer as Escrituras, irmão, se você olhar depois a oração de Josafá, por exemplo, 2 Crônicas, capítulo 20, você vai ver ali a oração de Josafá, e Josafá, ele ora nos mesmos termos. Ele diz: Senhor, a tua palavra disse isso a respeito do teu povo, o Senhor falou aquilo, o Senhor prometeu aquilo outro, então, Senhor, agora, cumpra aquilo que o Senhor falou, que o Senhor fez, porque nós não temos outro a quem recorrer a não ser o Senhor é o nosso socorro, então ajuda-nos, Senhor. E o Senhor estende as mãos, e abençoa e traz o livramento, e o Senhor diz: olha, não coloca nem os guerreiros na frente, para depois vocês não dizerem que o livramento foi por causa de vocês. Coloca a banda para tocar. Imagina aqui os músicos que tocaram aqui, se o Senhor chega para vocês amanhã, num contexto de guerra, e fala assim: ó, vocês são a infantaria, pega os instrumentos e vão tocando lá na frente. Imagina que coisa simples de fazer, não é? Com certeza a gente ia tremer na base se ouvisse uma palavra dessa. Mas os músicos foram,
o Senhor deu livramento, e mais uma vez ficou provado que Deus é o Deus que realmente socorre o seu povo nas suas aflições. Então, além disso, irmãos, a quarta característica que nós vamos ver aqui na oração dessa igreja é que era uma igreja que tinha também uma certeza muito determinante na sua fé. É que Deus tem o governo e o controle de tudo em suas mãos. Veja o versículo 27 e o 28. Porque, de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. A pergunta é, irmãos, contra quem que as autoridades estavam se levantando? Contra Pedro e João, não é isso? Não levaram os homens presos para interrogar? Mas aqui, a igreja está orando, está dizendo que esses líderes se levantaram contra Jesus. É o mesmo caso em que acontece no capítulo 9, quando Paulo se encontra com Jesus lá no caminho de Damasco, e Jesus pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou seja, aqueles que perseguem a igreja de Cristo estão perseguindo o próprio Cristo, porque Cristo se identifica com a sua igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Irmãos, isso tem implicações muito grandes para nós. Porque se nós somos o corpo de Cristo, nós não podemos viver fora da comunhão. Se vivemos fora da comunhão, é como se o nosso dedo mindinho ou qualquer um deles fosse arrancado da nossa mão. Se ele não fosse rapidamente implantado, ele não prestaria mais para existir no nosso corpo. Não serviria mais, o corpo ficaria mutilado e aquela parte sem vida. E é isso que acontece conosco. Quando nós decidimos viver uma vida autônoma, uma carreira solo, não valorizando a comunhão, o tempo de comunhão com os nossos irmãos, porque nós fazemos parte de um corpo, e esse corpo é o corpo de Cristo, Ele é o único cabeça desse corpo. É maravilhoso saber que quem nos persegue, persegue Cristo, mas isso tem implicações. Significa dizer que nós só podemos viver uma vida plena com Deus se nós vivermos essa vida plena em comunhão. Existe um outro autor chamado John Zizulas, que escreveu um livro que o título seria mais ou menos Vida em Comunhão. E ele fala muito sobre isso. Ele gasta praticamente o primeiro capítulo inteiro do livro para falar sobre esse ponto, sobre o fato de que nós fomos criados por um Deus relacional. Ele vive numa comunhão bendita, perfeita e eterna, e Ele nos criou nessa comunhão. Então, meus irmãos, nós não podemos viver isoladamente, porque se fizermos isso, nós estamos dizendo para Deus: Senhor, não quero viver do jeito que o Senhor me criou para viver. Eu quero ser suficiente para mim mesmo. Nós estamos rejeitando a fundação da nossa própria criação, a essência da nossa criação, segundo Deus. Então, agora veja o que diz o verso 28. Ele diz: para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Ou seja, nem mesmo as perseguições que a igreja sofre são fatos que ocorrem fora dos propósitos de Deus, porque tudo está debaixo dos propósitos de Deus. Tudo, irmãos. Então eu digo para você que está aqui nessa manhã, talvez você esteja passando por um tempo aí de aflição e angústia muito grande na sua vida. E talvez venha à sua mente a ideia de que o Senhor não está se importando com você, ou que isso está acontecendo porque Deus se afastou da sua vida, ou porque Ele não liga para você. Isso não poderia estar mais errado, meu irmão, minha irmã. Porque Deus se importa com tudo o que nos acontece. Tudo. Sejam as coisas pequenas ou grandes. Ele faz isso porque Ele quer, porque Ele nos ama, porque Ele estabeleceu assim, porque Ele determinou que seria assim no seu relacionamento conosco. Então, veja,
Nós vemos na Bíblia determinados momentos em que o Senhor, Ele vai em busca de pessoas que, na nossa concepção, muitas vezes poderiam ser descartadas. Vamos pensar, por exemplo, em Agar, não é? Depois que a Sara fez lá aquela situação lá que ela criou para ajudar Deus, vou ajudar Deus porque senão ele não vai conseguir, eu já estou muito velha, o Abraão também está muito velho, então Deus não vai conseguir. E aí ela vai e faz aquele arranjo lá com a Agar, e então dali vem o Ismael, não é? E todos pensaram, agora sim, a vontade de Deus vai se cumprir. E quantas vezes a gente também quer fazer isso, né, irmãos? Vou dar um empurrãozinho para Deus, porque senão ele não vai conseguir. Aí, o que a gente vai gerar com isso? Um Ismael, que vai ser uma pedra de tropeço na nossa vida. Mas Deus tem um senso de humor extraordinário. Ele ainda vai esperar ali mais uns 25 anos. E sabe o que acontece? O autor aos Hebreus, a palavra que ele usa para se referir a Abraão, ele diz que Abraão já estava morto quando Deus concedeu a ele o dom de gerar o Isaac. Para ficar muito claro, irmãos, que ninguém precisa ajudar Deus. Deus é suficientemente poderoso para gerar um filho, mesmo na vida de um homem morto, de uma mulher com 100 anos de idade, com seu ventre incapaz de produzir vida, mas não para Deus. Porque para Deus não há impossíveis. Então o que o Senhor faz? Ele vai lá e faz o que disse que ia fazer. 25 anos depois. E o Abraão poderia ter perguntado, poxa, por que o Senhor não fez isso antes, né? Eu ia ter mais tempo para curtir o meu Isaac. E aí quando ele pensa que a vida dele está tranquila, que está tudo certinho, o Senhor fala, agora vai lá no monte e oferece o Isaac para mim. Então, irmãos, Deus faz essas coisas para que a gente esteja sempre nessa busca da dependência dEle. Para que a gente entenda que a nossa vida depende completamente da graça, da misericórdia, do cuidado e do agir de Deus. Nós não somos suficientes, nós não nos bastamos em nenhuma situação, em nenhuma circunstância, em nenhum momento. Então, o que o autor está dizendo aqui é que assim como naquela circunstância, qualquer circunstância em nossa vida em que sofremos perseguição, passamos por tribulação, sofremos nos nossos momentos de angústia, abatimento e dúvida, mas Deus nunca está ausente. Ele está sempre no controle de todas as situações, sejam pequenas ou grandes, porque Ele nos ama, porque Ele tem prazer de fazer isso por nós, irmãos. Isso vai ser comprovado na nossa próxima característica da oração, versículo 29, né? Então já falamos aqui sobre a primeira característica, que é orar unanimemente, orar em unidade. A segunda, que é reconhecer a soberania de Deus. A terceira, que é orar em comunhão com a palavra de Deus, conhecendo a palavra, né? A quarta, que é relacionada ao fato de que as autoridades se juntam para perseguir o povo de Deus, e quando perseguem o povo de Deus, perseguem o próprio Deus, o Senhor Jesus. A quinta característica é que tudo isso está absolutamente debaixo do controle do governo de Deus. E a sexta característica é que essa igreja entende que o Senhor se importa com as nossas questões pessoais, com as nossas lutas particulares, que vem dentro daquilo que a gente já vinha falando. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia. E aqui tem um detalhe muito importante, e esse talvez seja um dos pontos mais importantes da oração. Veja, nós temos aqui uma igreja que entende que a missão não é só do pastor. A missão não é só de Pedro e João. A missão é da igreja. Veja, a igreja não está orando, Senhor, agora concede que Pedro e João anunciem a tua palavra com toda ousadia. Não. Os teus servos aqui se refere à própria igreja. E nós vamos ver isso no versículo 31 depois.
Vamos chegar lá. Mas, por enquanto, vamos ficar com esse ponto. A missão é para toda a igreja. Não é só do pastor, não é só do líder do grupo, a missão é para todos. Todos nós fazemos parte da missão de Cristo no mundo, irmãos. Essa é uma outra questão que a igreja também tem perdido de vista. Nós nos tornamos uma igreja de espectadores. Hoje, o nosso maior compromisso é com o aplauso. Alguém vem aqui, faz uma performance, e termina e a gente aplaude. Se a performance foi boa, a gente aplaude com mais, mais efusivamente, com mais entusiasmo. Mas se não foi tão boa, a gente aplaude por educação. Se a performance nos emocionou, a gente vai para casa e fala assim: hoje o céu desceu. E se a performance não é tão boa, na nossa concepção, a gente fala: foi mais ou menos. Então, nós nos tornamos espectadores. E o espectador, ele faz isso, ele avalia o produto. Se o produto não é do agrado dele, ele despreza, ele não gosta, ele rejeita. Mas, meus irmãos, isso daqui que nós estamos fazendo agora, nós estamos vivenciando aqui uma questão que se relaciona com um organismo. A igreja é um organismo vivo. Nós não somos uma coisa, nós não somos uma fábrica de bênçãos, nós não somos um grupo de turistas passando um tempo. Não, nós temos um comprometimento muito grande aqui um com o outro. Nós temos uma missão a cumprir, irmãos. Todos nós, do maior ao menor, daquele que tem mais idade ao que é mais jovem, todos nós temos uma missão a cumprir. Veja, John Wesley, com 14 anos de idade, ele sabia o Salmo 119 de cor. Alguém aqui poderia citar um versículo do Salmo 119? O Salmão? Alguém? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. São 22 sessões de 8 versículos, somando 176 versículos. Um salmo que não por acaso está no meio da Bíblia. Por quê, meus irmãos? Porque a essência da revelação de Deus é o conhecimento da sua palavra. Então, quando nós temos essa percepção, nós nos engajamos na leitura, nos engajamos no conhecimento de Deus, nos engajamos no estudo bíblico, nos cultos de oração, no evangelismo, nos engajamos nos trabalhos da igreja, nas atividades da igreja, porque nós entendemos que a missão é nossa, não é da liderança apenas, mas de todos nós. Então, essa era uma igreja que tinha também essa característica. Ela sabia que Deus se importava com aquilo que nós fazemos, porque o que nós fazemos, nós queremos fazer para a sua glória e para a sua honra. E por fim, a última característica dessa igreja é que essa igreja também cria em sinais e maravilhas. E ela pedia a Deus que realizasse essas coisas. Versículo 30, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Então, veja, por que eles estão pedindo isso? Porque quando Pedro e João curaram aquele coxo, a cura do coxo serviu como um fator de autenticação para a pregação da palavra. Então, todas as vezes que você vira um milagre na Bíblia, ele sempre tem um propósito. E o propósito é glorificar a Deus através do testemunho do seu poder, da sua palavra. Você pode observar que todo milagre que Jesus fazia gerava uma discussão, um debate, e o debate gerava o ensino, e o ensino glorificava a Deus por meio da exposição da sua palavra. Aqui é a mesma coisa. Eles estão pedindo que Deus faça sinais, maravilhas e prodígios por meio do santo servo Jesus, para que a palavra de testemunho da igreja seja confirmada. E na quinta-feira eu fiz uma pergunta lá na igreja. Eu perguntei, irmãos, por que hoje a gente tem tanto recurso e vê tão pouco milagre na igreja?
Porque se fala muito de milagre, mas ver milagre mesmo no duro é uma coisa rara, não é verdade? Por quê, irmãos? Bom, a gente teria muitas explicações possíveis, mas uma delas certamente é porque a nossa oração se tornou uma oração frágil, uma oração ineficaz, porque ela não observa esses fundamentos que a igreja primitiva considerava essenciais para uma oração eficaz. Então, essa oração que é feita aqui é uma oração feita dentro de um contexto de entendimento, de compreensão muito claro, e que traz a resposta de Deus, conforme nós vamos ver que Ele responde. E com isso, o Senhor opera sinais, prodígios e maravilhas, porque, meus irmãos, como nosso bispo costuma dizer, o Espírito segue a palavra. E onde a palavra de Deus tem primazia, o Espírito também tem primazia e ele opera. E quando ele opera, existem milagres, existem curas, existem sinais, prodígios e maravilhas. E nós não precisamos fazer um culto de milagres para isso, porque pode acontecer em qualquer lugar, a qualquer momento. Até numa sala de cirurgia. Minha esposa foi curada praticamente a caminho da sala de cirurgia, não é, amor? Ou seja, Deus continua operando, irmãos, porque naquele momento havia propósito de que o nome do Senhor fosse glorificado. Então é por isso que nós devemos orar, irmãos, e deixar a decisão com Deus. Orar e descansar. Porque se nós orarmos e ficarmos naquela inquietude, sem saber se nós vamos receber, se não vamos, quando é que Deus vai responder, se não vai. Isso transforma a oração num evento de ansiedade. Ao invés de ser um momento de descanso, se torna um momento de ansiedade para nós. Então, pensando sobre todas essas coisas em relação à oração, nós devemos considerar isso. Deus continua operando sinais e maravilhas, sim, mas Ele faz isso com um propósito. Ele faz isso por uma razão, especialmente para que a sua palavra seja confirmada. Então, onde a palavra de Deus tem primazia, milagres acontecem. O poder de Deus se revela, porque o Espírito Santo está operando ali. E por fim, irmãos, o último ponto aqui, agora já não é uma característica da igreja, mas é um detalhe interessante. Lucas faz questão de mostrar que a oração da igreja foi respondida. E foi respondida de 3 maneiras. Primeiro, versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Eu me lembro da igreja onde eu me converti, que tinha um corinho. Sabe aqueles corinhos de fogo? Quem aqui é do tempo do corinho de fogo? Alguns, né? Corinho de fogo era assim, quando você começava a cantar, a igreja entrava ali no mistério e aí não tinha hora para acabar. Então, tinha um corinho que dizia assim, deixa o fogo de Deus te queimar, deixa o fogo de Deus te queimar. Aí tinha uma outra parte que eu não lembro, mas no final a frase dizia assim, e não importa se a parede sacudir e se o telhado levantar, né? Você vê que a expectativa era alta, né? Mas a gente nunca viu a parede sacudir e nem o telhado levantar. Mas que era bom, não é verdade? Era um tempo muito bom, um tempo em que a nossa ingenuidade nos permitia ter uma comunhão mais viva com Deus. Depois a gente ficou muito sábio e o fato de a gente ter ficado tão sábio atrapalhou a gente, né? Então, aqui aconteceu realmente. A resposta de Deus fez com que o lugar tremesse. Imagine você estar numa igreja, a gente aqui agora, e de repente a gente está orando, e de um momento para o outro a gente sente o chão tremer debaixo dos nossos pés. Imagine isso, não é? E eu tenho certeza que se acontecesse hoje, a gente poderia até mudar o nome da igreja.
Na igreja pentecostal do chão que treme. Né? Porque aí todo mundo ia querer vir para cá para ver o chão tremer, porque tudo na igreja se transforma em espetáculo hoje em dia, né? Mas naquela época não era assim. Por que Deus fez isso, irmãos? Porque não era comum naquele lugar. Deus fez isso para mostrar que Ele estava presente, que Ele estava respondendo ao seu povo, e que a oração é algo eficaz quando é feita dentro desses princípios, dessas características básicas que revelam que de fato é uma igreja que conhece a Deus. A segunda coisa, segundo ponto importante aqui que mostra a resposta da oração, que ela foi respondida no sentido de que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Meus irmãos, quantas vezes a gente ora por dia pedindo a Deus para nos encher do Espírito Santo? Né? Eu estou meio saudosista hoje. Então, na minha época de convertido, o nosso grande alvo na vida era receber o batismo no Espírito Santo. Né? Lembra dessa época? Gente, qualquer reunião que tinha, até reunião de condomínio a gente ia para pedir o batismo no Espírito Santo. Era uma coisa impressionante. Todo lugar que a gente queria. Hoje não falei em línguas ainda. Mas um dia, aí o pastor falava, não, você ainda vai falar, continua pedindo, continua buscando, e era aquela coisa, enfim, era um tempo muito diferente, irmãos, do tempo de hoje. Era um mundo mais fácil de se viver. E também era mais fácil ter objetivos espirituais, porque não era um mundo tão mergulhado no materialismo como hoje. Então, assim, se algo que a gente precisa recuperar, irmãos, é essa percepção do quanto nós precisamos ser cheios do Espírito. Porque o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 8 de Romanos que aquele que não tem o Espírito de Cristo nem é dele. E ele diz que quando nós estamos no Espírito, nós não cumpriremos as concupiscências da carne, já falando aos Gálatas. Então, a única forma de nós vencermos o nosso grande inimigo, que não é o diabo, é a nossa carne. Porque o diabo a gente repreende em nome de Jesus e ele tem que sair. Mas a nossa carne, ela é terrível. Você pode repreender, bater o pé, que ela vai continuar ali no mesmo lugarzinho de sempre. Então, o que nós precisamos para vencer a luta contra a carne é sermos cheios do Espírito Santo. Essa era uma igreja que via sinais, maravilhas, prodígios, mas, sobretudo, era uma igreja cheia do Espírito Santo. E isso fez com que essa igreja fosse uma igreja tão característica e tão diferente. Nunca mais se repetiu o que aconteceu aqui na igreja em Atos dos Apóstolos. Então, por fim, meus irmãos, terceiro ponto aqui, terceira resposta de Deus, é que Ele concedeu aos irmãos que eles tivessem ousadia para anunciar a palavra de Deus. Então isso também é algo que nos falta hoje em dia. Ousadia para falar de Jesus. Você lembra quando você falava de Jesus, queria falar de Jesus para todo mundo? Quando a gente é novo convertido, a gente quer falar de Jesus para todo mundo, né? E não ter vergonha. É na fila do banco, do hospital, enfim, na fila do restaurante, em todo lugar onde nós estamos, nós queremos falar de Jesus. Então, meus irmãos, a ênfase que Lucas vai dar aqui nesse texto é sobre oração. E essa também deveria ser a ênfase da nossa vida. A oração deveria ocupar um lugar de maior proeminência na vida de cada um de nós. Eu gostaria de pensar um pouco com você sobre isso, e para a gente poder orar a esse respeito. Mas tem algumas questões que são importantes para a nossa aplicação. A primeira delas é que todo cristão ora. É uma característica do cristão orar. Se ele não ora, é porque ele precisa parar e refletir sobre como está a sua comunhão com Deus. Oração não deve ser um evento extraordinário na nossa vida, mas deve ser algo cotidiano para nós, sem se tornar um costume, mas deve fazer parte da nossa vida como algo essencial, assim como comer, como beber água, como as outras questões que vão ser essenciais para nós no dia a dia. Então, é uma atividade fundamental da igreja. Quando em Jerusalém os crentes se viram ali diante de uma situação complicada, né, eles oraram, eles buscaram a Deus, o Senhor respondeu à oração deles.
Quando eles se viram em necessidade de escolher alguém para substituir Judas, eles oraram e pediram a direção de Deus, o Senhor os ouviu. Não é? Em um outro momento, quando Pedro vai ser preso novamente, vai passar por outra situação, lá no capítulo 12, a igreja vai orar de novo e o Senhor vai responder novamente. Então, meus irmãos, a primeira coisa importante aqui para a nossa aplicação é que nós precisamos entender que oração faz parte do nosso DNA. Nós somos filhos de Deus e a forma que nós temos de falar com o nosso Pai é através da oração. A segunda coisa importante, a título de aplicação, é que a nossa oração, ela também manifesta a presença de Deus. Quando nós oramos, Deus se manifesta, irmãos. A presença de Deus vem sobre nós, sobre a igreja, e isso é extraordinário. Veja, é bem provável que todos nós que estamos aqui passemos pela vida sem ter a oportunidade de estar diante de uma grande personalidade desse mundo, né? Imagine você amanhã chegar lá, marcar uma entrevista para falar com o presidente dos Estados Unidos, por exemplo, ou da China. Você não vai conseguir, muito difícil. Mas quando você dobra os seus joelhos e você começa a orar, o Senhor do universo se manifesta para falar contigo na oração. Meus irmãos, tem presença mais poderosa do que essa? Existe algum governante maior, mais digno de receber qualquer honra, qualquer glória, qualquer louvor? Não existe. E esse Deus é um Deus acessível, e quando nós oramos, a sua presença se manifesta. Então, a segunda aplicação para nós, que deve motivar a nossa oração, é que a oração, ela faz que se manifeste a presença de Deus. Terceira coisa é que a oração é algo que demonstra a nossa dependência de Deus. Dependemos de Deus. Não é? Quando nós viemos para cá, antes de sair de casa, antes de nós viajarmos para Nova Iguaçu, antes de sair de casa, nós oramos. Quando a gente chega, a gente ora, a gente agradece a Deus por ter chegado. Quando a gente faz as compras, a gente agradece a Deus porque pôde fazer as compras. Quando a gente vai comer num restaurante, seja onde for, a gente ora. Porque nós estamos falando com a pessoa mais importante, meus irmãos, que nos dá tudo. Então, esse senso de dependência de Deus é uma das coisas que se revela por meio da nossa oração. Nós estamos dizendo a Deus: Senhor, não quero fazer nada sem ter um relacionamento contigo, sem ouvir a tua opinião a esse respeito, não quero tomar uma decisão sem te perguntar o que o Senhor pensa sobre isso, porque é importante. Outro ponto de aplicação, meus irmãos, é que a oração também expressa a obediência a Deus. O Senhor mandou a gente orar, não é? É uma ordenança. Jesus mandou a gente orar. Então, nós orando, nós estamos obedecendo a Deus. E isso também é importante. Viver uma obediência a Deus. Porque a obediência é o caminho também do cuidado, da provisão e do sustento. Isso não mudou, irmãos. Essa regra lá do Antigo Testamento permanece a mesma para nós até o dia de hoje. Amém? Eu gostaria de terminar, acho que já passei do tempo, muita coisa, né? Vamos orar, irmãos. Curva a sua cabeça. Perdoe por ter passado aqui do tempo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos pela oportunidade que o Senhor nos permitiu desfrutar nesta manhã, de pensar um pouco, Senhor, sobre oração, sobre a autocrítica que nós devemos ter, Senhor, quando nós, como igreja, chegamos a mais um ano de existência, de olhar para a nossa própria prática, Senhor, como cristãos, e observar, Senhor, o quanto nós precisamos avançar no nosso relacionamento contigo, Senhor. Deus, existe uma missão a fazer. Todos nós aqui somos parte dessa missão. Não somos espectadores, não fomos chamados para assistir outros fazerem a tua obra, mas para fazer a tua obra junto com outros.
Então pedimos ao Senhor que o Senhor desperte em nossos corações novamente este senso de missão, de comprometimento com a Tua obra, com o Teu reino, com a Tua glória, com o Teu louvor, com os Teus propósitos, Senhor, neste mundo. Que o Senhor desperte, Senhor, essa igreja cada dia, para que ela possa falar cada vez mais da Tua palavra, dar testemunho, Senhor, por meio da pregação, por meio do próprio testemunho diário, por meio de uma vida de oração, de comunhão contigo, de comunhão uns com os outros, Pai amado. Que a nossa oração seja uma oração eficaz, feita, Senhor, em unanimidade, em unidade, em comunhão com os nossos irmãos, que nós possamos voltar a valorizar esse tempo juntos, entendendo que ele é um tempo de milagres, é um tempo de cura, é um tempo de restauração, de renovo da Tua presença em nossas vidas. Então, Senhor, leva-nos, Pai, a esta compreensão, de novo para este lugar de entendimento, Pai amado. Permita que nós possamos crescer cada dia na compreensão do que a nossa oração é capaz de conquistar. Ó Deus, o Senhor pode responder. O Senhor pode até fazer tremer este lugar, se assim for o Teu propósito. O Senhor pode nos encher do Teu Espírito. O Senhor pode encher o nosso coração de ousadia para viver a nossa vida contigo neste mundo que é tão desafiador, que mete medo na gente muitas vezes. Mas quando nós estamos vivendo, Senhor, nessa comunhão bendita, não há temor, porque o perfeito amor que vem de Ti lança fora todo medo, e nós vivemos, ó Pai, corajosamente na Tua presença, para testemunhar as bênçãos que as Tuas respostas trazem sobre as nossas vidas, Pai. Leva-nos, ó Deus, de volta para este lugar de compromisso com a vida devocional, com a piedade, ó Deus, mesmo neste mundo tão atarefado, tão corrido que nós vivemos, que nós possamos dar prioridade à nossa vida devocional, porque, Senhor, é isso que vai nos manter de pé, quando vierem as ondas, quando vierem os desafios, quando vierem as tribulações, e tudo isso vai passar, e nós permaneceremos, porque o Senhor há de nos sustentar. Nós Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém.